Olá lá, vamos fazer mais um vídeo. Hoje é 8 de abril de 2013 e hoje é segunda-feira. Então, ontem eu estava vendo esses fundos mútuos, né? Você precisa comprar um fundo mútuo. Eu gostaria de comprar fundos mútuos assim, todo mês, pelo menos uma vez por mês, né? E o problema é qual fundo mútuo comprar? O que comprar, né? Ter duas perguntas: o que comprar e quando vender. E agora preciso saber o que comprar. E o meu banco, ele já classifica, né, os fundos mútuos em vários tipos. Por exemplo, fundos mútuos assim, nacionais, né, japoneses, fundos mútuos internacionais e fundos mútuos que investem em Saiken. Em japonês se fala Saiken, eu não sei como se fala em português. Saiken eu acho que é obrigação em português, né? E fundos mútuos que investem em ações. Então existem basicamente quatro tipos de fundos mútuos, né? Fundos mútuos nacionais e internacionais, ação e obrigação, né? Então eu estou pensando em comprar um fundo mútuo de cada tipo, né? Sei lá, não sei se é uma boa ideia, mas... E ontem eu estava vendo, né? E já decidi alguns fundos mútuos para comprar, né? Mas inicialmente acho que eu vou comprar para obrigações, né? Fundos mútuos que investem em obrigações. Embora obrigações, não sei, né? Não sei se é uma boa. Obrigação é assim. Porque a obrigação é uma dívida, você está emprestando dinheiro, né? Para, sei lá, outra organização, sei lá. E no caso, não sei como se fala em português. Eu não sei mais como se fala em português, né? Em inglês seria principal. O valor principal fora os juros. O, o, eu preciso me verificar sobre isso, né? Em português. Em japonês seria ganpon. Em inglês seria principal. Seria o valor principal da dívida, né? Fora os juros. O valor principal da dívida, pelo menos, é garantido, né? No caso de obrigações. Então você não perde, você não consegue, você tem certeza de que não vai perder dinheiro, né, comprando obrigações. Mas o dinheiro que você ganha com os juros também não é assim muito em comparação com ações, né? Ações pagam ações, se a ação sobe, você ganha muito mais dinheiro com ações do que com obrigações. Obrigações você ganha uma mexeria de dinheiro mesmo. Mas pelo menos a vantagem de obrigação é que você não perde dinheiro, né? O valor que você investe é garantido, né? E no momento, né, eu vou comprar algumas obrigações, né? Eu já comprei uma obrigação. Eu tenho a obrigação do governo japonês, né? E os juros que eu estou recebendo dessa obrigação são menores do que os juros que eu recebo da poupança. A minha poupança, né? Eu tenho uma conta bancária, no banco, e eles rendem juros. Os juros que eu consigo com a poupança são maiores do que os juros que eu recebo com a obrigação do governo, governo federal, do governo japonês. Né? Então, talvez seja até melhor vender essa obrigação do governo japonês. Não sei por que eu. Não sei se vale a pena manter, né? Mas eu vou comprar algumas obrigações, mais algumas obrigações, depois eu vou ver para as, os fundos mútuos que investem em ações, né? Primeiro, não sei. Eu preciso ver também os indicadores econômicos. Inflação, Bolsa de Nova York, Bolsa Nikkei e, sei lá, desemprego também, né? Porque o primeiro-ministro Abe aqui no Japão, né, ele lançou um novo tipo de plano econômico que é praticamente igual ao do que o governo americano fez, né? E vamos ver, né? O objetivo desse plano, pelo menos em tese, pelo menos é o que eles, né, argumentam, é que talvez o objetivo seja diminuir o desemprego. Embora o desemprego no Japão não esteja tão alto, o problema é que o Japão tem estado em crise já há quase 20 anos, né, desde o fim da bolha na década de 90. Então, não sei até que ponto, né, sei lá, a economia japonesa
Se bem que a economia japonesa, ela tem assim, não sei se é estagnado, porque o PIB japonês, ele tem crescido nos últimos anos, né? Não tem caído. Então, se o PIB estivesse caindo, talvez, sei lá, talvez fosse algo assim para se preocupar, né? Embora o indicador econômico mais importante, na minha opinião, é o desemprego. O desemprego no Japão acho que está 10%, eu acho. Nos Estados Unidos acho que está 20%, né? E se for para fazer um plano econômico, qualquer, né? Plano econômico, na minha opinião, precisaria visar a diminuição do desemprego. Acho que esse, na minha opinião, né? Seria o que seria de mais importante, né? Qualquer outra coisa talvez seja irrelevante. E outra coisa também é diminuir a dívida do governo. O governo japonês está com a maior dívida do mundo, mais de 250% do PIB. E isso é realmente, né? Embora não saiba exatamente o que acontece se essa dívida aumentar mais. Será que existe um limite? Será que existe um máximo? Esse é o problema, né? Eu não sei exatamente qual seria o problema, né? Se existe um limite máximo para o valor da dívida. O que acontece se a dívida aumentar ainda mais, né? E, quanto a esse ponto eu não sei exatamente. Quanto mais a dívida aumenta, maior é o valor que o governo japonês precisa pagar para devolver a dívida. E esse dinheiro precisa vir dos impostos, né? E se a dívida é muito grande, a arrecadação dos impostos não cobre, né, as parcelas da dívida, né, pagamento da dívida. E esse talvez seja o limite, né? A dívida, se a dívida é muito, muito grande, né? Sei lá, o governo japonês. Não sei se o governo japonês pode ir para falência. Essa é uma questão muito interessante, né? Será que é possível um governo de qualquer país ir à falência? E o que acontece? E o que acontece exatamente se um governo de um país vai à falência? Quando você tem uma empresa ou um indivíduo que vai à falência, o que acontece é que como se fala em português, ativos, né? Os ativos dessa empresa são liquidados, né? E você usa esse dinheiro para poder pagar a dívida. Mas a dívida, muitas vezes, não é possível pagar completamente a dívida. Então, no caso de falência, quem perde dinheiro são os credores. Por isso que os credores eles não vão ter a dívida devolvida, né? Eles não vão receber esse dinheiro de volta. No caso de falência. Se o governo japonês, por exemplo, decretar falência, quem perde realmente são os credores. Né? Por isso que os credores não vão receber mais esse pagamento da dívida. Não vão receber. Não sei exatamente. E o que acontece? O que é exatamente, né? O governo abrir falência, né? Ir à falência. O governo japonês ir à falência, né? Porque o governo japonês deveria, sei lá, no caso de falência de uma empresa, deveria vender todos os ativos. E quais são os ativos do governo japonês, né? O governo japonês possui ativos, mas não é uma coisa que ele realmente possa vender. Porque os ativos do governo japonês, nesse caso, na verdade, pertencem à população japonesa, né? Não é algo que possa ser assim vendido, acho, né? Completamente. Tem muitas coisas, assim, sei lá. Uma questão interessante. Né? Porque acho que na história nunca ouvi falar, né, de um governo de qualquer país que tenha ido à falência, né? E quanto a isso não existe, não sei se existe um limite máximo para a dívida, né? É um assunto para pensar.